irmãos e irmãs, estão dentro da nossa caminhada dessa semana de adoração. Então hoje nós vamos falar de um pecado capital, que também ele é muitas vezes visto como uma brincadeira. Muita gente acha engraçado, né? E fala dele assim, como fala da gula, né? Também fala assim, né? E tem assim, dá um sorrisinho, né? Acho engraçado, né? Que é a preguiça, né? A gente trata ele com muita brandura, acha engraçado, né? E muitas vezes a gente confunde a preguiça com outras coisas, né? A gente confunde a preguiça com prudência, né? A prudência ela é chamada mãe das virtudes. Uma imagem, porque ela regula, né? Prudência é você fazer o que é certo, do jeito certo, na hora certa, com uma finalidade certa. Então não é não fazer nada, né? Então a prudência é uma imagem que tem nos livros da espiritualidade, é como imagina uma grande carruagem com muitos cavalos, né? A prudência é aquela corda, né, que vai passando em cada argola, né, que vai unindo todos os cavalos para que eles vão na mesma direção. Essa é a virtude da prudência. Ela vai regulando, né, para o próprio amor. O amor tem que ser prudente, né? Se ele é imprudente, né? Então, agora a preguiça ela é mãe de todos os vícios. Então não fazer nada não é prudência. Então não é prudência. E a preguiça, ela, no fundo, ela tem, como todo pecado, ela tem uma grande falta de caridade, falta de amor que gera essa atitude. E ela está ligada, a palavra está ligada com lentidão, e preguiça no latim, lentidão, gordura, pesado, lento, devagar, né? Uma pessoa falta justamente a virtude da prontidão, da diligência, né? E se a gente perceber, colocar ela dentro do ensinamento de Jesus, a gente vê que, de fato, o que não cabe no ensinamento de Jesus é a preguiça. Bom, nenhum pecado, né? Mas ali, quando Jesus passa na vida da gente, o que ele diz? Vem e segue. Então o Espírito Santo já nos coloca a caminho. Então a gente vê aqui, Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então já existe uma atitude de seguimento. Então a gente vê que não cabe, né, a preguiça. E essa preguiça ela vai gerando um grande pecado, que muitas vezes é um pecado silencioso, que é o pecado da omissão. É você deixar de fazer o que você deve fazer. E aí ela vem trazendo vários filhotes juntos. Por exemplo, a procrastinação. Você vai deixando para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque você não está com vontade. Porque eu tinha que rezar o terço, mas hoje domingo de manhã, na hora da missa, mas está tão frio, tão bom que dá caminho, né? Então ela vai se manifestando, né? E ela vai atraindo, porque ela vai trazendo junto uma grande sensação de bem-estar, né? Você ficar numa caminha, um dia está chovendo, né? Chuvinha fininha, aquele inverno, né? Nosso inverno de manhã, tem que ir para a missa de manhã. Aí você está debaixo da cama, né? Aí você olha assim. Ou você tem que levantar, tem que sair, sabe, teu horário de trabalho. Aí você sabe que para rezar você precisa um tempo, sei lá, uma meia hora. Aí toca o despertador, você estica a mãozinha, só mais 5 minutos, que vira mais meia hora. Aí você não reza. E é isso que o diabo quer.
Então ele vai agir na sua vida com muito mais força. Então o seguimento de Jesus exige uma prontidão, uma diligência, uma solicitude. Se lembra quando aqueles homens que eram chamados, convidados para o banquete, que foram dando desculpas, ficaram fora do reino. Aquela parábola das virgens prudentes e imprudentes. Então aquelas que não não praticaram as boas obras, não tinham intimidade, deixaram tudo para a última hora, não tinham zelo, não tinham intimidade com Deus. É quando o esposo chega, não estão preparadas. Então a preguiça ela realmente vai nos enrolar. É um braço do diabo que vai enrolando as pessoas numa sensação boa, onde vai realmente gerando toda uma atitude de falta de amor, de deixar para depois, e não fazer aquilo que temos que fazer na hora que temos que fazer, e nem muitas vezes fazer de má vontade, fazer irritado, na hora que não vai, mas vai de má vontade. Então ela vai gerando na nossa vida aquele quadro de doença espiritual que nós chamamos de assídia, onde que a pessoa fica assim, aquilo que o livro do Apocalipse fala da pessoa que é morna, ou estado de tibieza, aonde qualquer tipo de sacrifício é rejeitado. Qualquer coisa que exige uma renúncia, eu já não aceito. Não que eu faça, a pessoa tíbia, não é que ela faça grandes escândalos, não é isso. Mas ela faz assim, aquela vidinha que não tem nenhum tipo de sacrifício. Então, se ela está com vontade, ela reza, depois ela não reza. Enquanto ela vai na missa, depois não vai mais. Hoje está muito quente, está muito frio, tem muito vento. Então a pessoa vai sempre escolhendo caminhos que nem uma água, que vai escorrendo pelo caminho mais fácil. Aquilo que é mais fácil ela vai fazendo. Está todo mundo fazendo, eu faço. Mas também todos os dias não dá. Rezar aí na missa todos os domingos, não dá. Não, você pode fazer jejum. Olha o docinho aqui, A pessoa vai sempre, agora é a hora da minha cesta, a hora agora do meu jogo, a hora agora da... E a pessoa vai... E a preguiça gera também um estado que é perigosíssimo, que é o ócio. É você perder tempo, o tempo da tua vida. E esse ócio, ele gera um grande espaço para que a luxúria entre. Então a pessoa fica parada pensando em nada. Então ali é a porteira aberta para que a luxúria entre. Aí começam os maus pensamentos e levam atitudes, levam impulsos, imaginação, a pessoa começa a ceder. E aí então entra pecados graves, pecados mortais, terríveis. Porque também não soube aproveitar o tempo, ficou perdendo tempo com outras coisas, ou não fazendo nada, deixando para depois, ficando parado, sem fazer nada, olhando o celular, coisas que não deve, perdendo tempo com isso. Então ela vai criando um estado de pecado. Aí a pessoa preguiçosa, se aquilo vai se instalando, ela não reage. Ela vai gostando daquele estado. Ela não quer saber disso. E no fundo, realmente é um grande perigo, porque ela não parece má, mas ela vai abrindo portas para se instalar todos os outros pecados.
Então, o remédio para isso, justamente, qual é o grande remédio? Justamente é o amor. É o amor que vai nos dar prontidão. Por isso que eu preciso buscar o estado de graça na minha vida. Por isso que eu não posso ficar em pecado mortal na minha vida. Por isso que eu tenho que confessar frequentemente. Por isso que eu tenho que fazer adoração, rezar o terço, me consagrar a Nossa Senhora, lutar contra isso. Por que eu tenho que ter um plano de vida espiritual? Por que eu tenho que ter horário para rezar? Justamente os pecados capitais não entrarem. Então, se você não tem horário para rezar, não vai rezar. Entende? Porque o demônio não vai querer que você reze. E vai sempre colocar uma outra coisa. Até uma vontade de dormir. Já não aconteceu de você começar a rezar, começa a bocejar? Não aconteceu isso já? Está bem. Aí você, vou rezar o texto. Dá sono. Claro. Começa uma opressão sobre você, para que você não reze. Então é preciso, de fato, a gente precisa combater a preguiça. Então, combater primeiro com amor, e esse amor só vai ser vivo, de fato, se eu cultivar os meios para que isso aconteça. Então eu preciso realmente me confessar, adorar, ter uma disciplina na minha vida de oração necessária, horários para rezar, me comprometer com Deus, ser fiel a Deus, também oferecer sacrifícios por amor a Nosso Senhor, pela salvação das almas. O que nós oferecemos a Deus? A preguiça vai também ser quebrada no momento que tu começa a também te impor, entender que você e eu, Deus nos chama também a participar da redenção, da salvação das almas. E Jesus salvou as almas dando a sua vida na cruz. Então não é a gente fazer um passeio no parque. Também preciso oferecer o meu sacrifício a Deus. Isso é amar. Existe amor sem renúncia. Quem é mãe aqui e pai sabe muito bem. Dá para pensar o próprio matrimônio. Dá para pensar um matrimônio só de coisas boas? Só na hora boa? Não. Tem muitos momentos difíceis. Mas é ali que se prova o amor. É ali que cresce a fidelidade. Então, quanto mais com Deus, que é o amor. Então, eu preciso, na minha vida espiritual, trabalhar isso. Eu demonstrar o meu amor por Jesus. Também renunciando, oferecendo, vou fazer uma vigília, vou fazer um jejum, vou fazer realmente adoração, vou botar um horário, vou deixar de trabalhar, de fazer o que eu gosto naquele momento, para estar com o Nosso Senhor. Isso vai gerando em mim uma prontidão. Jesus vai tomando o centro da minha vida. Então, essas coisas vão caindo por terra. É quando de fato eu vou assumindo o meu compromisso, o meu amor por Ele. Vou tentando de fato agradá-lo na minha vida. Não é lá, chega lá e Jesus faz tudo e eu fico aqui esperando que Ele faça para mim. E eu não me comprometo com Ele, não dou testemunho, não me sacrifico nada, não gasto meu tempo por Ele. Então a preguiça, ela vai gerando esse estado de lerdeza, esse estado de falta de amor a Deus. E a gente vai deixando passar aquilo que é uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu, que é o tempo. Porque nós só temos esse tempo. Você e eu só temos esse tempo para ser santos. Não temos outro. Vai chegar o tempo que terminou. Terminou esse tempo. Então, como é importante a gente ter realmente aproveitar esse tempo, amando a Deus, amando as pessoas, lutando contra o pecado, procurando aproveitar bem o nosso tempo para servir a Deus, para amar a Deus, para glorificá-lo, para realmente fazer aquilo que Deus nos pede, que Jesus nos pede. Então, que Deus nos fortaleça a identificar na nossa vida
aonde está isso? Onde está essa preguiça escondida, disfarçada? Ela usa muitos disfarces na nossa vida. Pede piedade. Então, que Deus nos fortaleça, né? Dessa graça de identificar e também esse espírito de prontidão, né? De fato, a gente saber que a gente está num combate espiritual. Naquela carta, se não me engano, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que tem aquele testamento de Paulo que ele diz, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ou seja, ao final da sua vida, São Paulo dizia isso: combati o bom combate. Então a gente vê que a gente olhar para a vida dos santos, o que a gente não vê é moleza, o que a gente não vê é facilidade. Começa a ler a vida dos santos, você vai encontrar um que passou deitado na rede todo o tempo, comendo, bebendo, dormindo. Não vai encontrar. Todos passaram uma vida de oração, de luta, dedicação, enfim. Aonde a preguiça não entrou, ela foi expulsa. Uma vez eu vi o quarto de São Vicente Palotti, né? Ele rezava. Então tinha lá um lugar onde ele rezava, tipo um retábulo assim, e um lugar para ele se ajoelhar. Ele mandou fazer aquela parte de genuflexório, né, que bota os joelhos ali, né? Ele mandou fazer inclinado, assim, né? Deitado, para que ele sempre estivesse se assegurando e não dormisse. Se ele dormir, ele caía no chão. Quando foi fazer vigília, oração, era inclinado o genuflexório dele. Então, se ele se soltasse, se ele se amolecesse, ele caía. Ele tinha que estar sempre se forçando, se equilibrando para ficar acordado. E é santo. Então, veja, Deus está nos dando essa oportunidade, esse crescimento espiritual, essa semana de adoração está sendo para todos nós um tempo de revisão de vida, um tempo de crescimento, de olhar para a nossa vida com um olhar mais atento, um olhar de quem quer ser santo, um olhar de quem realmente quer estar esperando ir para o céu um dia. Então Deus está nos dando essa oportunidade de olhar isso agora. E veja o Evangelho de hoje, como é que ele termina hoje. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o caminho do Nosso Senhor é o caminho que nós devemos abraçar, escolher, amar, estar junto, querer, se esforçar naquele caminho. Como diz São Paulo: esforçai-vos por buscar as coisas do alto, levantai-vos, despertai, criai ânimo. Isso que o Senhor nos pede. Ao final, a vitória é certa. Mas agora não é hora de deitar-se, que eu falo não é que de dormir à noite, né? De deixar o tempo passar. Depois, irmão, nós teremos a eternidade. Aí sim, aí nós vamos estar em permanente adoração, louvor, né? Para sempre. Mas agora não. Agora é a hora, como diz, é a hora da armadura do cristão, né? Empunhar a armadura do cristão, né? Cingir os rins, espada do Espírito, que é a palavra, e assim por diante, né? Calçar as sandálias, né? Enfim, nós sabemos, depois pode ler lá com calma. Que Deus nos fortaleça. Então, nesse dia, nessas próximas 24 horas, pedimos a Deus essa graça. Vamos aí também na nossa comunidade, para expulsar dentro do nosso coração, também na nossa comunidade, todo o espírito de preguiça. E todos nós, né, gosto de lembrar sempre, todos nós aqui, né, que estamos muito tempo na comunidade, sabemos
Uma coisa que a gente foi criado, né, e ensinado pelo Padre Ladislau a combater foi isso. Começar a caminhar com ele, coisa que eu não tinha espaço para ele, era preguiça. Ele não dava espaço para isso, né? Ele estava sempre de prontidão, né, para evangelizar. Passamos um momento de silêncio, colhendo no nosso coração a palavra do Senhor.